Vamos só voltar? Vamos ler Salmo capítulo 2, rapidinho? Vamos ler lá, Salmo capítulo 2 fala assim: Por que as nações se enfurecem e os povos tramam em vão? Os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram unidos contra o seu ungido, contra o Senhor e o seu ungido, dizendo: Rompamos suas correntes e livremo-nos de suas algemas. Aquele que está sentado nos céus ri, o Senhor zomba deles. Então ele os repreende na sua ira e os aterroriza no seu furor, dizendo: Eu mesmo constituí o meu rei em Sião, meu santo monte. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: Tu és meu filho, hoje te gerei. Pede-me e te darei as nações como herança, e as extremidades da terra como propriedade. Tu as quebrarás com uma vara de ferro, e as despedaçarás como se fosse um vaso de barro. Agora, ó reis, sede prudentes, juízes da terra, acolhei a advertência. Cultuai ao Senhor com temor e regozijai-vos com tremor. Beijai o filho, para que ele não se irrite, e não sejais destruídos no caminho, porque em breve a sua ira se acenderá. Bem-aventurados os que confiam nele. A gente, lendo aqui até o começo desse salmo, no versículo 1, diz assim: Por que as nações se enfurecem? A gente vê que desde a antiguidade existe um ódio. Existe um ódio a respeito de Deus, um ódio a respeito da palavra. E não só um ódio contra Deus, mas contra aqueles que falam de Deus, contra aqueles que servem a Deus, contra aqueles que carregam a mensagem do Evangelho. É incrível, né? Como pode? Aqui o Salmo 2 diz: Por que se enfurecem as nações? E lá no finalzinho ele fala: Bem-aventurados são aqueles que confiam em Deus, porque o Senhor um dia vai mostrar para todos esses cegos o que é a verdade. E a verdade é a palavra. A verdade é o Evangelho. A verdade é estar na presença de Deus. E a todo aquele que se rebela contra a palavra de Deus, contra Deus, ele está num péssimo caminho. Porque Deus é a nossa única esperança. Deus é a única esperança para a humanidade. E se nós colocamos a nossa esperança em qualquer outra coisa, nós estamos perdidos. Porque só Deus pode nos salvar, só Deus pode nos livrar. É só nele, nós devemos depositar toda a nossa esperança em Deus. E benditos são aqueles que confiam no Senhor. E hoje aqui nós vamos continuar em Atos 14, nós estamos vendo já toda essa perseguição da igreja, tudo isso que tem acontecido, a morte de Estevão. Nós vemos ali um pouco antes que os discípulos, os apóstolos, eles foram perseguidos. Sempre tem uma trama, eles estão ali realizando milagres, fazendo coisas boas, e as pessoas estão perseguindo, mas que ódio, né? Justamente isso que nós vimos agora aqui no Salmo capítulo 2. Por que se enfurecem as nações? Se Deus é tão bom. Não somos só nós que passamos por dificuldades, por aflições. Muitas pessoas passaram. E a palavra de Deus está aqui hoje para nos fortalecer, para dizer: olha, teve muita luta. Olha, tem muita luta na sua vida, mas com Deus a gente consegue vencer. Amém? Vamos ler lá então, Atos capítulo 14. Vou fazer uma oração antes. Senhor, em nome de Jesus, Pai, eu quero te glorificar por esse momento.
Eu quero te agradecer pela vida da igreja, Senhor. Pai, obrigada pela tua presença nesse lugar. Que o teu Espírito Santo, Senhor, possa falar fortemente nos corações aqui nessa noite. Que a nossa mente, Senhor, possa estar aberta para aquilo que o Senhor quer falar nas nossas vidas, Pai. Eu oro pelos meus irmãos que estão em férias, Senhor. Abençoe a vida deles. Protege, Senhor, eles de todos os perigos, Senhor, que possam se levantar contra a vida deles. E que eles estejam aqui em breve, Senhor, conosco para cultuar, Senhor. Que eles possam ter um bom descanso, que eles possam, Senhor, se divertir e logo mais estar aqui, Senhor, junto com a igreja, Senhor, cultuando o Senhor. Peço que o Senhor fale aos nossos corações essa noite, meu Deus, através da tua palavra. Que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Atos 14 fala assim: em Icônio entraram na sinagoga dos judeus, como costumavam fazer, e falaram de tal modo que uma grande multidão creu, tanto de judeus como de gregos. Mas os judeus descrentes acirraram os ânimos dos gentios e os irritaram contra os irmãos. Entretanto, eles demoraram ali por muito tempo, falando corajosamente acerca do Senhor, que confirmava a palavra de sua graça, concedendo que por suas mãos realizassem sinais e feitos extraordinários. E o povo da cidade se dividiu. Uns ficaram do lado dos judeus e outros do lado dos apóstolos. E tanto os gentios como os judeus, juntamente com suas autoridades, tramaram atacá-los e apedrejá-los. Ao saberem disso, eles fugiram para Listra e Derbe, cidades da Licaônia e região vizinha, e ali pregaram o evangelho. Em Listra encontrava-se sentado um homem defeituoso dos pés, aleijado de nascença, que nunca havia andado, e ouvia Paulo falar. Paulo, fixando nele os olhos e vendo que tinha fé para ser curado, disse em alta voz: levanta-te e fica em pé. Ele então deu um salto e começou a andar. Vendo o que Paulo fizera, as multidões começaram a gritar em língua licaônica: os deuses desceram até nós em forma de homens. A Barnabé chamavam de Zeus e a Paulo Hermes. Na sua Bíblia pode estar Júpiter e Mercúrio, pois era Paulo quem dirigia a palavra. Então o sacerdote de Zeus, cujo templo ficava na frente da cidade, trouxe para as portas touros e coroas de flores, e juntamente com as multidões queria oferecer-lhe sacrifícios. Quando os apóstolos Barnabé e Paulo ouviram isso, rasgaram as suas roupas e puseram-se no meio da multidão gritando: homens, por que estáis fazendo isso? Nós também somos homens da mesma natureza que a vossa, e vos anunciamos o evangelho, que vos afasteis dessas práticas inúteis, que vos voltei para o Deus vivo, que fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles há. Nos tempos passados, ele permitiu que todas as nações andassem por seus próprios caminhos. Contudo, não deixou de dar testemunho de si mesmo, fazendo bem, dando-vos chuvas dos céus e as estações frutíferas, fartando-vos de mantimentos e enchendo o vosso coração de alegria. E dizendo isso, foi-lhes difícil impedir que as multidões lhes oferecessem sacrifícios. Chegaram, porém, de Antioquia e de Icônio, e tendo convencido as multidões, apedrejaram Paulo e o arrastaram para fora da cidade, dando-o por morto. Mas quando os discípulos o rodearam, ele se levantou e entrou na cidade. No dia seguinte, partiu com Barnabé para Derbe, e depois de anunciar o evangelho naquela cidade e de fazer muitos discípulos, voltaram para Listra, Icônio e Antioquia, renovando os ânimos dos discípulos, exortando-os a perseverar na fé, dizendo que em meio a muitas tribulações nos é necessário entrar no reino de Deus.
e nomeando-lhes presbíteros em cada igreja, e orando com jejuns, consagrando-nos ao Senhor a quem haviam crido. E atravessando para a Pisídia, chegaram a Panfilha. E tendo anunciado a palavra em Perge, desceram para Atália. Dali navegaram para Antioquia, onde haviam sido confiados a graça de Deus para a obra que acabavam de completar. Quando chegaram e reuniram a igreja, relataram tudo o que Deus havia feito por meio deles e como abrira portas da fé aos gentios. E ali ficaram com os discípulos durante algum tempo. Aqui no finalzinho do capítulo 13, o pastor pregou semana passada que teve uma restrição, uma oposição, como sempre, na vida dos discípulos. Então aqui diz que Paulo e Barnabé, aqui ó, mas os judeus incitaram as mulheres devotas de alta posição e os principais líderes da cidade, provocando uma perseguição contra Paulo e Barnabé, e os expulsaram do seu território. Mas estes, sacudindo contra eles o pó dos seus pés, partiram para Icônio. Então aqui eles estavam na Antioquia, foram pregar ali. Paulo sempre usando a mesma estratégia. Lembra que a gente falou de estratégia de evangelismo? Paulo sempre usava a mesma estratégia. Eles começaram por onde Barnabé morava, que era lá em Chipre. Chegou lá, falou: Barnabé, vamos visitar umas sinagogas aí e vamos pregar o evangelho lá, vamos começar com os judeus. Então Paulo usava essa estratégia. Aí chegaram na Antioquia, foram lá, pregaram, entraram numa sinagoga e muitas pessoas se converteram, outras ficaram contra. E aqui diz que eles pregaram o evangelho e mais uma vez se levantaram contra Barnabé e Paulo e expulsaram eles. É que ele fez, ó, bateu a poeira dos seus pés e foi embora para Icônio, que é agora nessa história que a gente está aqui. E não foi diferente. Chegando em Icônio, versículo 1 diz que eles entraram na sinagoga dos judeus para pregar o evangelho, assim como eles fizeram nas demais cidades. Então ele está ali seguindo o contexto, seguindo o que ele estava fazendo antes, que estava dando certo, apesar de às vezes ter alguma oposição, mas muitas pessoas se convertiam. Então vamos continuar, vamos seguir em frente. Aí diz aqui que eles falaram de tal modo que uma grande multidão creu, tanto judeus como gregos. Olha que legal, a Bíblia diz que uma multidão, então o evangelho está começando a crescer. O pessoal está começando a saber que esse Jesus que morreu e ressuscitou, ele era o Filho de Deus. Então ali está dando certo, diz que uma multidão cresceu. Mas, como sempre, tem oposição. Aqui no versículo 2, que os judeus descrentes acirraram os ânimos dos gentios contra os apóstolos. Como sempre, onde tem palavra de Deus, onde tem servos de Deus, onde tem o evangelho genuíno, queridos, vai ter oposição. O cristão, ele não foi chamado para ter uma vida tranquila, como muitas pessoas pregam por aí. Você veio para o evangelho, vai ter luta, vai ter batalha. Só que a diferença de quando você estava no mundo e você tinha as suas guerras, hoje você tem Deus. A gente leu ali no Salmo 2 e diz que bem-aventurados são aqueles que confiam no Senhor, porque dele é a ira, dele é a vingança. Então hoje a gente enfrenta a oposição na nossa vida cristã, mas o Senhor está conosco. É o Senhor que nos faz prosseguir, assim como Paulo e Barnabé. Eles poderiam ter parado, não quero mais continuar. O que? Os caras estão me expulsando, estão incitando pessoas contra mim, vão parar. Não, eles sabiam que a causa do evangelho era muito maior do que aquela breve e momentânea tribulação que eles estavam passando. O Senhor estava com ele, o Senhor está conosco todos os dias, é uma promessa de Deus. Estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos.
O Espírito Santo está com você. Está difícil? Está vindo oposição sobre a sua vida? A luta está grande? Está grande. Olha, eu não estou aguentando. Não desiste. Permaneça. Continue, porque o Senhor está com você. Aleluia. Amém. E o engraçado é que esses homens, esses judeus, eles ouviram a mesma mensagem das pessoas que creram. Algumas pessoas ouviram e creram. Esses caras aqui não creram. Mas era a mesma mensagem. Coração duro. Eles estavam com o coração duro. Estavam nas suas certezas. Achavam que o que eles estavam falando era uma grande mentira. Por conta das suas tradições. Não pode ser, isso não é verdade. Eles recusaram o Evangelho. Eles não quiseram ouvir o que Paulo e Barnabé diziam. Mas eles não estavam contra Paulo e Barnabé, eles estavam contra o próprio Deus. Todos aqueles que se levantam contra os servos de Deus, todos aqueles que se levantam contra o Evangelho de Jesus Cristo, não está contra você, mas está contra o próprio Deus. Eles estavam com raiva, com ódio, porque Paulo e Barnabé conseguiram atrair pessoas. Eles viram que uma multidão começou a dar ouvido para o que Paulo e Barnabé estavam falando do Evangelho. Pô, esse povo está acreditando, a gente tem que fazer alguma coisa. Então, descrentes, porque eles não quiseram saber do Evangelho, inflamados pela inveja, porque, mas por que eles estão conseguindo e eu não? Por que eles estão conseguindo fazer isso e eu não estou conseguindo? Por que eles estão ouvindo ele e não estão me ouvindo? Aqueles judeus, eles foram tomados pela inveja. E eles começaram a criar um atrito. Aqui no versículo 2, diz que eles começaram a incitar os ânimos dos gentios contra Paulo e contra Barnabé. Enquanto uns trabalham em prol do Evangelho, outros trabalham contra o Evangelho. É uma luta. É uma luta. Todos os dias é uma luta. Talvez você não tenha um opositor físico, uma pessoa. Talvez você tenha lutado para permanecer no Evangelho, mas os seus pensamentos fazem você sair do Evangelho. Talvez o teu opositor seja os teus pensamentos, sejam os teus desejos, sejam as tuas vontades carnais. Os agitadores sempre vão lutar contra. Nunca vai ser perfeito. Nunca vai ser bom. Sabe quando você está empolgado ali? Vou fazer a obra. Tem planos, pastor Reginaldo, para 2020. Fiz os meus planos. Só que no meio do caminho sempre vão aparecer aqueles que falam: olha, não vai dar certo isso, hein? Olha, tô achando isso e aquilo. Não olha para esses. Olha para Jesus. Continua seguindo, porque a Bíblia diz, aqui no versículo 3, entretanto, eles demoraram ali por muito tempo. A oposição não parou Paulo e Barnabé. A oposição, eles olharam para a oposição e falaram assim: está dando certo, agora que eu tenho que continuar. Então quando você vê que o diabo está se levantando, até anotei aqui, quando o céu se manifesta, o inferno se enfurece. Quando você vê que o inferno está se enfurecendo contra a sua vida, permaneça. Continue. Lute contra seus próprios pensamentos. Lute contra seus próprios desejos. Lute contra a vontade de sair da presença do Senhor. Porque o diabo está enfurecido. Quando o Evangelho avança, ele vai tentar te parar. A oposição vai vir na sua vida, mas o meu conselho para você hoje é o que está na Bíblia. Entretanto, eles demoraram ali por muito tempo. E eles falavam corajosamente acerca do Senhor. Eles continuaram pregando o Evangelho. Eles continuaram falando da palavra de Deus, independente de qualquer circunstância e de qualquer situação. Se você levar isso para a sua
sua vida nesse 2020, você vai pensar, olha, lá no primeiro culto de domingo eu ouvi uma palavra de que eu não deveria parar. Eu sei que vai vir oposição, essa oposição está vindo na minha vida hoje para me parar. Mas eu vou continuar, e vou continuar falando corajosamente acerca do Senhor. Aleluia! E o legal é que o versículo 3 fala assim, que confirmava a palavra da sua graça, concedendo por suas mãos que realizassem efeitos extraordinários. Se você está fazendo para Deus, se você está fazendo para o Senhor, se você não está fazendo para homem, se você não está fazendo para agradar o seu próprio ego, se é para Deus, o Senhor vai confirmar a obra dele através das suas mãos. Olha o que ele fez aqui na vida de Barnabé e Paulo. O Senhor confirmava a palavra da sua graça, concedendo que por suas mãos realizassem sinais e efeitos extraordinários. Não é você, não sou eu, é sobre Ele. Não é isso? Não tem uma música que fala, é tudo sobre Ele. É sobre Deus. Se nós estamos de acordo com a vontade de Deus, é Ele quem vai confirmar a obra dele nas nossas vidas, assim como Ele fez na vida de Paulo e de Barnabé. Aleluia! Permaneça como Paulo e Barnabé permaneceu. Eles ficaram por mais algum tempo ali. Mas o negócio vai ficando mais estreito. Vai ficando mais difícil para Paulo e Barnabé. Aí aqui no versículo 4 diz que o povo da cidade se dividiu. Uns ficaram do lado dos judeus e outros ficaram do lado dos apóstolos. E o negócio começou a ficar tão feio, que eles já estavam planejando apedrejar Paulo e Barnabé. Só que aí, quando eles ficaram sabendo do que aconteceu, eles fugiram para Listra. Ué, por que fugiu? E agora? O que você vai me dizer? Eles não continuaram a obra? Não era para eu confiar em Deus? Sim, confie em Deus. Paulo e Barnabé estavam na Antioquia, bateram a poeira dos seus pés, pregaram o evangelho, não quiseram ouvir. Ali eles já tinham falado de Deus e uma multidão já tinha crido. Só que tinha uma obra para continuar, não tinha? Eles não tinham que pregar em vários lugares, levar o evangelho, então eles foram espertos aqui. Eles iam ficar lá esperando ser apedrejado? Não, a obra do Senhor é muito maior, eu tenho que continuar. Então, quando eles ficaram sabendo que eles iam ser apedrejados, eles foram para onde? Para Listra. Foram para outra cidade, então eles estavam na Antioquia, foram para Icônio e agora eles estão indo para Listra e Derbe, que são mais duas cidades que eles vão pregar o evangelho. Daí, aqui no versículo 8, fala que em Listra tinha um homem sentado, um homem com os pés defeituosos, aleijado de nascença e que nunca tinha andado. Então Paulo se depara aqui com a mesma situação que Pedro passou. Quem lembra da história de Pedro? Que ele estava lá na porta do templo, da Porta Formosa, Atos capítulo 3, e um cara vai e pede uma moeda para ele, uma esmola, e Pedro faz o quê? Fita os olhos nele e fala, não tenho prata, não tenho ouro, mas o que eu tenho eu te dou, levanta e anda. E aqui, Paulo se depara com a mesma situação. Só que observem, aqui no versículo 8 diz o seguinte: cada vez que Paulo e Barnabé iam pregar numa cidade, falava que eles entravam numa sinagoga. Aqui no versículo 8 não fala nada. Fala que ele estava em Listra e encontrava-se sentado um homem defeituoso dos pés. Ué, o que aconteceu aqui agora? Será que eles mudaram? Sim. Listra e Derbe não era uma cidade que acreditava num único Deus. Listra e Derbe era uma cidade, era um lugar pagão. Eles acreditavam em Zeus, em Hermes, nesses deuses gregos aí. Então aqui,
Eles eram politeístas, acreditavam em vários deuses. Aqui ele mudou a estratégia. Paulo não foi numa sinagoga dessa vez pregar. Talvez, aqui a Bíblia não fala, talvez ele estivesse pregando numa praça. Talvez ele estivesse em algum lugar diferente, mas não era numa sinagoga. Ele estava pregando em qualquer outro lugar, menos numa sinagoga. E aqui, essa cidade de Listra e Derbe, eles adoravam outros deuses. Então Paulo e Barnabé estão ali pregando o evangelho, falando de Jesus. Talvez Jesus, a Bíblia aqui não fala que ele falava, mas eu acredito que eles devam ter falado de Jesus. E tinha um homem que prestava atenção naquilo que Paulo falava. Aquele homem sempre estava ali ouvindo o que Paulo falava. E Paulo olhou para aquele homem, assim como Pedro fez lá na Porta Formosa. Ele olhou para aquele homem e viu que ele tinha fé para ser curado. E falou: levanta e fique de pé, sobre os teus pés. E aqui diz que esse homem pulou. Ele levantou e ficou de pé, deu um salto e começou a andar. Então esse povo aqui, olhando isso, diz que eles começaram a gritar, esse povo de Listra: os deuses estão entre nós, os deuses estão entre nós. Então o que Paulo tinha falado, tinha pregado, os caras estavam crendo em outros deuses ainda, achando que eles eram deuses. E observe aqui no versículo 11, que eles estão gritando na língua licaônica, era o dialeto deles lá, que alguns estudiosos dizem que Paulo e Barnabé não entendiam o que esses homens estavam falando. Então aconteceu um milagre, eles viram ali o que aconteceu, então deve ter sido um fato maravilhoso para aqueles caras. O cara veio, curou, o aleijado andou, não é Deus, esse cara é um Deus que está aqui no meio da gente. E eles continuaram a vida e diziam que Barnabé era Zeus e Paulo era Hermes. Deixa eu ver se eu não perdi nada aqui. Então essas pessoas começam a oferecer sacrifício, achando que Paulo e Barnabé eram deuses, começam a oferecer sacrifício. Eles vão lá no templo desse tal de Zeus e falam para o sacerdote, falam: olha, sacerdote, os deuses estão entre nós. Então esse sacerdote vem e começa a fazer sacrifícios. Trouxeram boi, coroa, começaram a queimar animais. Dizia uma lenda nessa época que muito tempo atrás os deuses tinham visitado uma cidade. E diz que esses deuses que tinham visitado a cidade estavam procurando uma casa onde eles pudessem habitar, onde alguém acolhesse eles. E diz que ninguém da cidade, onde eles batiam, ninguém acolhia eles. Mas daí teve um casal nessa cidade, isso era uma lenda da época, tá? Pensando aqui nesse povo. Um casal foi e acolheu esses deuses. O que os deuses fez? Ficou ali, abençoou aquele casal, mas destruiu todo o restante que não tinha acolhido aquele povo. Então, quando eles viram que Paulo e Barnabé fizeram esse milagre, eles falaram: os deuses estão entre a gente precisa agora fazer de tudo, servir esses deuses da melhor forma possível. Então foi quando eles começaram a trazer os sacrifícios para Paulo e Barnabé. Mas Paulo e Barnabé provavelmente não estavam entendendo o que eles estavam falando. E começaram a fazer sacrifício. Daí aqui diz no 14 que quando eles ouviram isso, eles foram para o meio da multidão e rasgaram as suas roupas. E eles disseram: eu sou homem como você. Eu sou de carne e osso como você, eu não posso fazer nada. O Deus vivo fez os céus e a terra. Eu estou aqui pregando para vocês para dizer que o Deus vivo, para que vocês se voltem para o Deus vivo que fez os céus e a terra. Paulo e Barnabé não pegaram a glória para eles. Eles não pegaram a glória para eles. Eles poderiam ter aceitado tudo aquilo. Pô, eu sou bom mesmo, né? Olha aí o que Deus fez através da minha vida.
Mas não, eles não pegaram a glória para eles. Nós vimos aqui, lá, que Herodes, no capítulo 12, ele falou assim: no dia designado, Herodes, vestindo trajes reais, sentou-se no trono e passou a dirigir-lhes a palavra. E o povo exclamava: é a voz de um Deus e não de homem. No mesmo instante o Senhor o feriu, porque não deu glória a Deus, e comido por vermes, morreu. A história de Herodes aqui foi totalmente diferente. Quando ele subiu no trono e viu aquele povo ovacionando ele, ele quis a glória para ele, mas a glória sempre é de Deus. Paulo e Barnabé não pegaram a glória para eles. Tudo é dele, por ele e para ele. Tudo dele, por ele e para ele são todas as coisas. A gente nunca deve trazer a glória para nós. Você pode estar arrasando, fazendo milhares de coisas. Todo mundo está aí, nossa, mas como você faz muito bem isso. Se rasgue na presença de Deus e fala: Senhor, que não seja eu, Senhor, mas que eles possam olhar para Ti. Paulo e Barnabé olhou para aquele pessoal e falou: olha, vocês têm que olhar para Deus. Eu estou aqui falando de um Deus vivo que criou os céus e a terra. Olhem para Ele. A mensagem do Evangelho é essa: olhem para Deus. Olhem para Deus. Nada é para mim. A glória não é minha. A glória não é sua. A glória é de Deus. Amém? Aleluia. Amém, Jesus. E o legal aqui é que Paulo mudou realmente a estratégia dele de pregar o Evangelho. Quando ele ia lá nas sinagogas dos judeus, eles usavam o quê? A palavra. Os caras liam lá um salmo, um profeta, e depois era dada a palavra para alguém falar alguma coisa. Então Paulo e Barnabé aproveitavam aquela situação e falavam de Jesus. Só que aqui é diferente. Aqui eles estão numa cidade pagã. Esse povo aqui nunca ouviu falar de Deus, do Deus, né, de Paulo e Barnabé, o Deus Todo-Poderoso do Antigo Testamento. Eles não tinham a Torá, eles não sabiam de nada disso. Então o que Paulo e Barnabé faz? Eles apresentam a revelação geral. A gente aprendeu lá em cima que Deus se revela por meio das coisas criadas. Então aquele povo que acreditava no Deus Sol, no Deus da fertilidade, no Deus disso, no Deus daquilo, Paulo entrou no contexto daquele povo e começou a pregar sobre o Deus que criou os céus e a terra. Ele diz aqui no versículo 17: contudo não deixou de dar testemunho sobre si mesmo, fazendo o bem, dando-vos chuvas do céu e estações frutíferas, fartando-vos de mantimento e enchendo vossos corações de alegria. Olha que legal. Muitas vezes a gente tem que mudar a nossa estratégia. Às vezes a gente está batendo sempre na mesma tecla. Eu vou falar de Jesus, eu já tenho um script aqui. Ou eu estou fazendo isso e aquilo, eu já tenho um script aqui. Não, vai ter momento que a situação vai fazer você mudar a estratégia. Só que você precisa estar sensível a Deus e ao Espírito Santo, assim como Paulo e Barnabé estavam, para você saber como que você vai falar, como que você vai pregar o Evangelho para aquela pessoa. Então você está sensível ao Espírito Santo de Deus. O pastor sempre cita aqui um livro que é o Fator Melquisedeque. Eu vou contar mais ou menos da forma que eu sei. Os caras foram numa tribo, os missionários foram numa tribo, e naquela tribo os caras sempre faziam sacrifício para poder ter o perdão dos pecados. Os caras sempre iam lá, matavam um animalzinho, aqui, perdoa nossos pecados. O cara não chegou lá pisando o pé, falando, não, tá errado, não sei o quê. Não, o cara usou uma estratégia, falou, olha, nossa, que bom que você acredita em sacrifício, porque existe uma pessoa que fez um sacrifício. Deus, o Criador dos céus e da terra, Ele fez um sacrifício para perdoar os seus pecados, para que você não precise mais fazer sacrifício, para que você não precise mais matar animais. Então ele foi e apresentou o Evangelho, falou que Deus entregou o seu Filho em sacrifício para o perdão dos pecados, e eles nunca mais precisariam sacrificar nada. Aquele povo entendeu o Evangelho e glória a Deus por isso.
Então é uma estratégia de evangelismo. Agora que a gente vai começar a evangelizar os de fora e discipular os de dentro, qual vai ser a nossa estratégia? Quando nós formos falar de Jesus para as pessoas, lembra que a gente comentou? O que você vai fazer na sua casa? Vou fazer um almoço, vou chamar uma vizinha, e ali naquele momento a gente vai começar a falar de Jesus, vai cantar um louvor. Então é estratégia. Vai ter momentos na sua vida, na minha vida, que nós vamos ter que mudar a estratégia. Às vezes a gente está fazendo sempre a mesma coisa, sempre a mesma coisa, sempre a mesma coisa, batendo na mesma tecla, mas tem um dia que você vai ter que mudar a estratégia. Então você vai ter que pedir para o Senhor, para o Espírito Santo de Deus, trazer uma revelação do céu e falar: Senhor, como é que eu tenho que agir aqui nessa situação? Não haja pela sua carne, não haja do mesmo jeito que você age sempre, mas peça para Deus que Ele vai trazer a estratégia para você, tá bom? Assim como Paulo e Barnabé fizeram ali naquele povo. Aleluia. Amém. E olha que contradição, né? Contradição ali naquele povo. Paulo e Barnabé estavam falando a respeito de Deus, estavam pregando o Evangelho. Só que quando Paulo e Barnabé fizeram aquele milagre do Canadá, a atitude do povo foi diferente do que eles estavam pregando. Então aquela multidão estava ouvindo que Deus era todo poderoso, que eles estavam fazendo, né? Enfim, aqui no versículo 18 diz que foi difícil impedir que a multidão lhe oferecesse sacrifício. Eles não conseguiram fazer aquele povo parar de queimar, de matar bicho. Foi difícil. Então a atitude que aquele povo tomou de acordo com o evangelho que foi pregado foi diferente. E olha que aplicação legal para as nossas vidas. O que nós temos feito de diferente daquilo que nós temos ouvido? Às vezes a gente ouve o Evangelho de Jesus Cristo, o Senhor dá a direção para a gente: olha, é assim, assim, assado. E você vai lá e continua fazendo as mesmas práticas que você tinha antes. Você não muda o seu jeito. Você escuta aqui o Evangelho que você tem que fazer domingo após domingo, mas as suas atitudes continuam sendo velhas atitudes. E o Senhor, Ele quer mudar as suas atitudes hoje. O Senhor está dizendo: mude a estratégia. Não está dando jeito, não está dando certo do seu jeito. Hoje é dia de você começar a colocar em prática tudo aquilo que você tem ouvido a respeito do Evangelho de Jesus. Amém? Amém. Gente, chega. Vamos abandonar hoje aqui as antigas práticas. Esse povo ainda estava sacrificando os deuses antigos. Vamos abandonar e destronar esses deuses antigos nas nossas vidas. Vamos olhar para Deus. Vamos começar a ouvir e praticar aquilo que o Senhor está falando para nós. Você quer começar e ter um 2020 abençoado? Comece a praticar aquilo que você tem ouvido. Deixe para trás o 2019. Deixe para trás os deuses de 2019. E comece a seguir o Deus verdadeiro que criou os céus e a terra, que te salvou, que te curou, que te libertou. Amém? Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Amém. Então eles continuaram tendo as mesmas atitudes, mesmo tendo ouvido o Evangelho, mesmo sabendo que tinha um Deus Todo-Poderoso. Eles continuaram praticando as mesmas velhas atitudes. Vamos parar hoje de praticar as velhas atitudes. E olha que engraçado, estava aquele alvoroço. Eles estavam ali, não conseguia impedir daquele povo parar de fazer sacrifício. Estava uma bagunça. E que a Bíblia diz no 19 que chegaram, porém, judeus de Antioquia e de Icônio, e tendo convencido as multidões, apedrejaram Paulo e o arrastaram para fora da cidade. Olha só, a gente está em Listra. Eles estavam na Antioquia, foram para Icônio, e agora eles estão em Listra. E os caras lá, do finalzinho do 13, que a gente viu que eles estavam incitando pessoas contra os apóstolos, eles bateram a poeira dos pés, foram para Icônio. Aqui os caras estavam querendo apedrejar eles em Icônio. E o que eles fizeram? Fugiram, foram para Listra. Aqui no 19 diz que o pessoal da Antioquia e de Icônio chegaram em Listra
e apedrejaram Paulo. Gente, os caras andaram mais de 160 quilômetros para poder apedrejar Paulo. Olha só como o diabo, ele tem raiva e ele persegue mesmo todos aqueles que falam a respeito do Evangelho. E aqui diz que apedrejaram Paulo. Aquele povo foi como pode, né? E o arrastaram para fora da cidade, dando como morto. Eles não tiveram nem a consideração de falar, vamos enterrar esse cara. Não. Eles apedrejaram Paulo, e acredito que Paulo ficou numa situação, porque deram Paulo como morto. Gente, ele devia estar desfigurado, devia ter pedaço dele arrancado, sei lá eu. Imagina você passar por um apedrejamento, porque ele estava numa situação triste. Deram Paulo como morto. E ainda fizeram o quê? Arrastaram ele e colocaram ele para fora da cidade. Não se deram nem o trabalho, ó, deixa aí que os bichos vão comer. Não se deram nem o trabalho de enterrar Paulo. Fizeram a mesma coisa com Estevão. Quem lembra? Olha aqui, nós temos duas semelhanças, né? Pedro na Porta Formosa e Paulo em Listra com o coxo. E agora aqui, o apedrejamento de Estevão e o apedrejamento de Paulo, né? Duas coisas que se conectam na Bíblia. Então, está ali Paulo apedrejado e arrastado para fora da cidade, tinha sido dado como morto. Mas uma coisa legal aqui no 20, que fala assim, ó: mas quando os discípulos o rodearam, ele se levantou e teimoso entrou na cidade. Como é bom a gente ter amigo. Como é bom a gente ter pessoas do nosso lado. Como é bom ter pessoa que vai atrás de você quando você está triste e ferido. Como é bom ter amigos que estão do seu lado para te ajudar e te levantar. Paulo tinha esses amigos. Ele foi lançado para fora, arrastado para fora da cidade como morto. Mas ele tinha amigos. Eu oro que o Senhor coloque amigos, pessoas de Deus na sua vida. Que no dia que você estiver caído, no dia que você estiver com a sua alma batida, falando: Senhor, eu sinto que eu vou morrer, eu estou quase morto. Mas você receba um amigo na sua casa, assim como Paulo e Barnabé receberam. E te ajude a levantar, a te tirar desse lugar. Eu oro que Deus mostre e traga pessoas na sua vida assim, querido. Que você encontre pessoas, amigos, que te ajudem a levantar. E se você não tem, eu quero dizer que aqui na igreja você encontra. Aqui na igreja você tem pessoas para te ajudar a te levantar no dia que você estiver triste e ferido. Eu peço que o Senhor envie na sua vida pessoas assim. Aleluia. Então Paulo levanta. Paulo levanta e ele volta para a cidade. O cara acabou de ser apedrejado, levantou, devia estar moribundo, e ele volta para a cidade. É muita coragem, né? É muita coragem. Lá em Atos capítulo 9, 16, deixa eu ler aqui para vocês rapidinho. Estou terminando. Fala assim: quando Paulo lá no caminho de Damasco, e Deus cai lá no caminho de Damasco, e ele vai para a casa de Ananias, e Deus fala com Ananias, e lá ele fala assim no 9,16: pois eu lhe mostrarei o quanto é necessário sofrer pelo meu nome. E como? E olha que legal, Paulo, ele sabia que ele estava fazendo aquilo em prol do Senhor, por isso que ele levantou de novo. Estou aqui quebrado, acabado, mas o propósito é maior. O propósito é maior. Ainda ferido, ainda acabado, ainda destroçado, Deus é maior. Deus é maior do que essa situação. Deus é maior do que tudo. Eu vou continuar. Estou ferido, estou querendo parar, não quero continuar, não aguento mais, pastor, não consigo mais fazer isso. Continue. Não é você, não é sobre você, é sobre Ele. É tudo sobre Ele.
É o Deus que te sustenta, é o Deus que criou os céus e a terra. Ele vai te sustentar, Ele vai conseguir fazer com que você caminhe um pouco mais. Estou ferido, estou triste, mas eu vou continuar. Porque Deus está comigo, Deus está com você, o Espírito Santo está com você e Ele te ajuda nesse momento difícil. Aleluia, Jesus, aleluia. Obrigada, Senhor. Então ali eles vão, pregam o Evangelho e eles voltam no 21 para Listra, Icônio e Antioquia. E eles voltam ali para fortalecer, para renovar a força do irmão. Aqui no versículo 22 diz que ele voltava, renovando o ânimo dos discípulos, exortando-os a perseverar na fé, dizendo que em meio a muitas tribulações nos é necessário entrar no reino de Deus. Olha isso, o cara acabou de passar um perrengue, deve ter chegado com a cara lá toda arrebentada. Ele falou: oi, irmãos, eu vim aqui dizer para vocês que, olha, animem-se, renovem as suas forças no Senhor, porque é assim que nós devemos entrar no reino dos céus. Aleluia. Lá não vai ter ninguém capengando, lá vai estar todo mundo revestido com um corpo novo de glória, curado, não vai ter dor, não vai ter choro. Mas Paulo dizia para aquele povo: em meio às muitas tribulações nos é necessário entrar no reino de Deus. Então ele volta ali naquelas cidades, atravessa para Pisídia, chega na Panfilha, e eles vão para Antioquia de novo, e eles reúnem a igreja, dizendo: olha só o que eu passei, vou contar aqui para vocês. Passei por isso, mas o Senhor abriu o coração dos gentios. Paulo não estava nem preocupado com as lutas que ele tinha passado, com o apedrejamento que ele tinha passado, mas ele estava feliz, porque o Senhor tinha aberto a porta da fé para os gentios. E é nisso que nós temos que nos alegrar. É nisso que o céu se alegra, quando um pecador se converte, quando um pecador volta para os caminhos do Senhor. É nisso que o céu se alegra. É nisso que nós devemos nos alegrar, em agradar o coração de Deus e não as nossas vontades. Nós temos que agradar o coração de Deus e não o nosso coração. Ele é Senhor de todas as coisas. Com tudo isso que nós falamos aqui hoje, eu fiz uma conclusão: que a resposta positiva para a proclamação do Evangelho é alegria, é submissão à palavra de Deus. E aquilo que a gente faz, as nossas obras, aquilo que nós entregamos para Deus é honroso. Essa é a verdadeira resposta para o Evangelho. A resposta negativa, os judeus que não creram, aqueles que não creem, ou que ouvem a mensagem, mas que não creem, que dizem que creem, mas não creem, as obras deles são más e desonrosas a Deus. Eles sempre estão querendo acabar com o outro, sempre estão querendo destruir o outro, sempre estão querendo parar o que Deus começou a fazer. Então a resposta do Evangelho é essa. Eu espero que na sua vida você possa entregar a Deus uma resposta agradável ao Evangelho que você ouviu. Que a forma como você age a partir de hoje seja diferente do que você agia. Aquele povo ali continuava agindo da mesma forma, continuava adorando outros deuses, fazendo sacrifício para outros deuses. Mas Deus está dizendo hoje: chega de adorar os deuses antigos, chega de adorar as suas vontades. Vamos, a partir de hoje, adorar o Deus Todo-Poderoso, que criou os céus e a terra. Aleluia! Glória a Deus! Deus abençoe.